Olá, turminha! Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar na aula de português com crônicas argumentativas. Bom, o gênero textual crônica, ela se parece um pouquinho, em alguns momentos ela se assemelha, né, com o conto, porque em alguns momentos, algumas narrativas, algumas crônicas são usadas como narrativas curtas, então se assemelhando ali ao conto. As crônicas, elas usam como base para o seu texto, né, o assunto, são assuntos do nosso cotidiano, coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí alguns autores, eles realmente usam a crônica apenas para contar, narrar um fato, mas alguns também usam para poder expressar suas opiniões sobre esses assuntos. E aí nós temos as crônicas argumentativas, que argumentam algo, que estão ali questionando ou trabalhando de forma pessoal a opinião do autor, tá? Então essas são as crônicas argumentativas. E aí aqui nós temos uma crônica que está intitulada Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz, de Lia Luft, que é uma autora brasileira que também trabalhou como tradutora, ela é pedagoga também. Então, ela escreve alguns poemas, alguns contos, e esse aqui é um dos textos dela. E aqui vocês vão ler com calma, né? Essa crônica argumentativa, bastante calma, na página 50 e na página 51. E logo após vocês irão começar a fazer os exercícios. Aqui na 51, na número 2, está perguntando para você qual é a finalidade dessa crônica. Ela quer ensinar as pessoas a envelhecer de uma forma saudável. Ela quer expor um ponto de vista sobre a necessidade de respeitar como as pessoas se comportam a respeito do próprio envelhecimento. Ou ela tem a finalidade de narrar o primeiro contato de uma pessoa com a ideia de envelhecimento. Vocês vão ler para vocês poderem marcar a opção correta, tá? Logo após, nós temos a página 52. A questão número 3 está assim. No título, o leitor fica sabendo qual é, segundo a autora, a maneira de envelhecer, ideal de envelhecer. Leia novamente o título da crônica. Deixem a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Então, a letra A está falando assim. Como a cronista entende que deve ser o envelhecimento? Vocês vão... E aqui na letra C tem duas imagens aí, eu não vou mostrar para vocês para não aparecer, né, a resposta, mas tem duas imagens, uma de alguns tubarões nadando no meio de algumas árvores e outra de alguns tubarões nadando lá no fundo do mar. Então, qual é a imagem surreal aí? Você vai marcar. Na letra D, tá perguntando para você por que é dito na crônica que o diálogo é surreal. Qual o motivo? Vocês vão escrever, não tem muito espaço, mas tentem fazer uma linha e escrever aí mesmo, tá? A número 6 te pergunta, a cronista gostava de ser criança? Por quê? Ela gostava ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Você vai ter que colocar aí. A cronista afirma, não queria ser uma boa menina, eu queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Então, leia as informações a seguir antes de responder a questão proposta. Então, aqui vem falando sobre a Emília, né? Que era uma personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra de Monteiro Lobato, e que era uma boneca de pano que ganha o dom da fala, e ela ficaria o tempo todo falando, perguntando sobre tudo, questionando sobre tudo, né? E aí essa é a sua principal característica, né? É querer sempre uma explicação, sempre saber uma nova forma de pensar sobre uma situação que ela está ali vivendo. Então, aqui embaixo está assim, ser questionador como a Emília é algo bom ou ruim? Discuta essa questão com os colegas e os professores. Então, aqui nós temos que fazer juntos, mas como estamos separados, né? Eu vou fazer aqui, falando aqui com vocês, para que vocês consigam compreender esse contexto. No caso, a Emília, ela é uma menina, uma boneca, né? Muito interessada nas coisas, muito curiosa, muito questionadora. E aí vem a questão, é bom ser questionador assim ou não? Bom, quando nós questionamos, quando nós pesquisamos, quando nós perguntamos, nós estamos buscando conhecimento,
Então, é como se fosse na sala de aula. Se você não pergunta, a professora não sabe se você compreendeu ou não o contexto da aula. Você precisa perguntar, você precisa questionar. Então, assim também é em todas as questões da nossa vida. Se você não procura questionar, pesquisar, perguntar, você vai ser apenas uma pessoa ali comum, mas que não vai ter tanto entendimento, tanta compreensão das coisas. Então é bom sim perguntar sim. A tia sempre fala com vocês na sala, né? Pergunta, pode perguntar 1000 vezes a mesma coisa. O importante é que perguntem. Assim a gente sabe que vocês não conseguem compreender e a gente consegue desenrolar a aula melhor, ensinando, buscando outras formas de explicar a situação. Então sim, é muito bom ser como a Emília. A Emília, por ser assim, tão questionadora, tão falante, tão curiosa, ela acabou obtendo conhecimento sobre muitas coisas, sendo uma boneca, né, muito inteligente, sabendo de tudo. Então é ótimo sermos, sim, questionadores. Então, quando você tiver dúvida de alguma coisa, quando você não souber algo, pergunta, não deixe de perguntar. E se você não tiver ninguém ali naquele momento para você perguntar, procura a internet, procura um livro, vai pesquisar, vai saber o que você tem dúvida, vai procurar conhecimento, porque quanto mais a gente aprende, melhor, né? Então essa aí seria a questão 7, tá bom? A número 8 tá perguntando para você, e quanto à velhice? Ela considera ser um bom momento da vida? Explica a sua resposta. Então você vai ter que ver lá no texto. Ela fala que a velhice é boa ou não? Vocês vão ter que ver. E se é boa, por quê? Se não é boa, por quê também? Na número 9, vem assim: em geral, o que as pessoas mais temem com o envelhecimento? Transcreva um trecho que isso fica evidente. Então você vai ter que tirar lá do texto, tá bom? Lembrando que quando a gente tira algo de um texto, a gente usa aspas. A número 10, que é a última, vem assim: a crônica expõe um modo pessoal de compreender o envelhecimento. É uma ideia pessoal ali da autora, tá? Então, tá perguntando para você qual é a opinião da cronista em relação ao fato, o que ela acha sobre o envelhecimento, o que a autora acha. E a B vem perguntando a sua opinião. Você concorda com essa ideia? Por quê? Então você vai colocar aí, se você concorda com a cronista, você vai colocar sim, mas você vai me explicar o porquê. Por que você concorda com ela? O que você acha que tá certo? Se você não concorda, por que você não concorda? O que você acha de diferente? Você tem que escrever, tá? Não adianta colocar sim ou não, porque eu não vou aceitar a resposta sim. Nós somos 5º anos, né? 5º ano, então nós precisamos fazer as coisas dialogando, escrevendo ali, dando sua própria opinião, tá bom? Então pensem, raciocinem, vocês precisam ser formadores de opinião, vocês precisam ler, entender, aprender, para que vocês formem as próprias opiniões de vocês e sejam indivíduos e cidadãos pensantes, que é o que nós precisamos na nossa sociedade, não de pessoas que apenas escutem algo e concordem, mas nós precisamos de pessoas que pensem, que raciocinem, que tenham ali a sua própria opinião sobre os assuntos, tá bom? Lembrando que a opinião é pessoal, então cada um pensa de uma forma, cada um entende de uma forma, cada um acha de uma forma e tá tudo certo, tudo normal. Nós precisamos nos respeitar, tá bom? Um beijo e eu vou deixar algumas outras atividades para vocês na plataforma. Um beijão, saudades, amores!